Vamos dar início a mais um episódio do Saúde Integrada Podcast. Hoje nós temos a honra de ter o professor Dr. Flávio Sofiati. Ele é professor associado de Sociologia na UFG, Universidade Federal de Goiás. E ele tem a graduação em Ciências Sociais, tem mestrado também em Ciências Sociais pela Unesp, né? E o doutorado também pela Unesp? Não, pela USP. Pela USP. E 2 pós-doutorado, um na França e o outro aqui no Brasil. Então, professor, obrigado por aceitar o convite, estar aqui conosco. E nós temos também a Maria Cecília, que vocês já conhecem, e eu aqui, Gustavo. Bom, professor Flávio, mais uma vez, né, nós agradecemos o convite e o tema de hoje é falar sobre um pouquinho sobre jejum, religião, sociologia. O que a sociologia traz frente ao jejum e à religião? Como que ela entende isso? Oi, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com vocês nesse podcast. Espero poder ajudar, né, contribuir com os debates que vocês fazem com relação ao tema aí da saúde integrada. E esse tema é um tema interessante. A sociologia da religião, ela é muito focada em entender a religião, mas na verdade não a religião em si, mas o que a religião, como a religião reverbera na sociabilidade das pessoas. E o tema do jejum, então, é pensado nessa perspectiva. Todos os rituais, as práticas religiosas, elas dão um sentido comunitário para a vida das pessoas. O jejum também, né? E o jejum, ele tem como princípio norteador a perspectiva da penitência, e da penitência acompanhada da caridade. Mas que no mundo contemporâneo também, enfim, foi agregado o tema do sacrifício. Então, a gente no campo da sociologia busca entender não só a origem dessa prática religiosa, mas também as transformações que ela foi tendo ao longo da história, no campo da sociologia, fundamentalmente como ela foi se transformando no mundo contemporâneo, considerando que o nosso foco, né, é a história do tempo presente, poderíamos dizer assim. Então é um pouco nessa perspectiva que a gente busca pensar as práticas religiosas e também a prática do jejum. Mas considerando assim o jejum, como você disse, hoje tanto mais como um sacrifício, mas antigamente então usavam o jejum primeiro, né, com a ideia de eu vou para entender melhor a religião, para entender melhor o que algumas pessoas fizeram para nós, o sacrifício. Como que é isso exatamente? O jejum, ele é uma forma de alimento da alma. Então as pessoas, nessa perspectiva de se aproximar da sua divindade, no caso dos cristãos de Deus, eu conheço mais a tradição judaico-cristã. Uhum. Essa que está ali descrita na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Mas outras religiões também praticam, né? O islamismo, o budismo. Eu digo que, sim, poderia dizer que quase todas as religiões, as religiões de matrizes africanas no Brasil, por exemplo, têm uma relação com a comida. São relações diferenciadas, mas há essa relação direta. O jejum cristão, judaico-cristão, articulado com a ideia da caridade, passa por essa lógica do alimento da alma, mas também pela perspectiva de se aproximar da própria comunidade judaica, cristã, do próprio grupo no qual eles estão inseridos. É a ideia de você praticar a vida comunitária numa lógica mais caritativa, que do meu ponto de vista é frontalmente contrário com a cultura do mundo moderno. E aí que entra o tema do sacrifício. Porque na medida em que você tem hoje, em boa parte das igrejas cristãs, a ideia do jejum como um sacrifício, isso envolve uma outra dimensão, que não é a dimensão caritativa, comunitária, mas a dimensão do poder, da dominação. E eu percebo hoje, do ponto de vista da sociologia da religião, que boa parte das religiões, daí eu estou falando um pouco mais aqui do cristianismo, que é o que eu domino mais,
boa parte do cristianismo ele foi sequestrado, enfim, foi colonizado por essa cultura do mundo moderno que a gente chamaria de uma cultura capitalista, que é uma cultura que advoga uma lógica de vida individualizada, de concorrência, de competição. Isso, de alguma maneira, acabou também adentrando nas igrejas cristãs, não em todas, mas em boa parte delas. E o jejum acabou se transformando nessa lógica do sacrifício, que eu acho algo negativo, considerando a perspectiva da penitência, da caridade, que envolve mais essa dimensão da vida comunitária mesmo, né? De você se despojar do alimento, mas partilhar o que tem. Aliás, as primeiras comunidades cristãs, elas tinham uma vida comunitária de partilha do que tinham, né? Inclusive, eu produzia e eu vou partilhar e trocar o alimento, né? era um pouco isso. Seria assim uma espécie de vida comum de consumo, né? Ou seja, o que eu tenho para consumir a gente consome junto. As igrejas fazem isso, né? O tal do lanche comunitário é uma prática ritualística muito forte hoje, né? Mas evidentemente que enfim, isso não tem se demonstrado como uma prática comum na vida cotidiana das pessoas. Exatamente. Mas então o sacrifício ele tem mais essa lógica mesmo da dominação, mesmo do controle, né? Inclusive de uma relação do fiel de troca com a divindade. No caso do cristão, de troca com Deus. Então eu faço sacrifício aqui de jejuar, mas estou pedindo algo em troca. E o que você acha disso, dessa troca? Eu acho que é um empobrecimento do cristianismo. Porque veja bem, o jejum, na lógica da penitência, ele envolve essa alimentação do espírito, essa prática de aproximação com Deus, e envolve também essa dimensão comunitária da partilha, da vida caritativa, da caridade, do trabalhar em comum. Então, nessa perspectiva mais caritativa, mais penitencial, o jejum me aproxima do meu grupo, daqueles que, junto comigo, comungam da mesma prática de fé. Numa lógica sacrificial, é cada um por si. É eu... Na minha casa, eu passando as vontades, seria mais ou menos isso, né? Mas também até mesmo na igreja, né? Eu na igreja competindo com os outros para ver quem tem mais chance de conseguir mais tempo, aquela troca, né? Ou aquela troca que eu tô fazendo com Deus, enfim, com o que eu tô pedindo. Eu acho que é um empobrecimento. Interessante. Porque, assim, o que hoje, né, nos dias atuais, a pessoa, no lado da nutrição, claro, a gente vê o quê? Quando artistas, pessoas muito famosas, colocaram assim, eu vou fazer o jejum porque o jejum é bom. Por exemplo, tem até a Jennifer Aniston, que fez o seriado que todo mundo conhece, lá o Friends, bem antigamente, ela fez aquele ideia do jejum 5-2. O que seria isso? Na nutrição, entende assim, 7 dias na semana. Então, 5 dias a pessoa pode comer à vontade, que ela bem entender, só que desses 5-2 ou 2 dias, ela tem que comer até 25% das necessidades que o corpo dela precisa para atividades diárias. Trabalhar, executar um exercício, enfim, fazer o que precisa ser feito. E por que eu tô falando isso? Porque isso se popularizou muito. E o que eu vejo assim, qual que é a diferença disso? O que o senhor vê? Qual a diferença disso hoje que é praticado? Eu só dei esse exemplo de jejum, né? Que a pessoa vai muito pro lado pro emagrecimento e tal, frente a essa parte mais sociologia da religião. Como que se entende disso? É que, na verdade, quando você pensa o jejum no universo religioso, tem toda uma dimensão espiritual envolvendo, mesmo na lógica sacrificial, né? Uhum. Agora, na perspectiva apenas do emagrecimento, enfim, não tem nada assim. É uma perspectiva mais mesmo. Eu não sou da área, vocês são melhores, entendem mais do que eu, mas em princípio, inclusive, corre-se o risco de um adoecimento, né? Dependendo. Uhum. É claro que no campo religioso também há esse risco do adoecimento, a depender de como o fiel vai tratar a lógica do jejum. Uhum. Mesmo porque
você não tem, por exemplo, na tradição judaico-cristã, uma norma. Você não encontra na Bíblia uma normatização de como Quantas fazer. horas, quantos dias. O que não comer. Né? Uhum. Qual é melhor? Então o cristão hoje, ele faz jejum de várias maneiras. Então eu conheço gente que decidiu durante um ano não tomar refrigerante. Por que não? Porque são pessoas que vivem do refrigerante, adoram refrigerante, então seria muito difícil ficar sem. Mas percebe que tem uma questão sacrificial aí? Uhum. Outras decidem não, enfim, comer determinados tipos de alimento, não vão comer, sei lá, carne, né? Então isso varia muito. E tem até, Flávio, as pessoas que também optam, colocam numa lista, né? Já aconteceu pessoas perguntando para mim, por exemplo, eu gosto muito de queijo, alface, morango, não necessariamente aqueles alimentos que ela acha que faz mal para a saúde, mas ela lista uns alimentos e, por exemplo, caiu, por exemplo, alface. Pô, alface seria bom para a saúde, para a alma, seja o que for. E aí ela ficou o quê? Um ano ela não podia comer alface. Pois é. Ou um sacrifício que parece ser um pouco estranho, né? Uhum. Frente uma roleta russa, uma né? roleta russa. Por que eu vou falar? Que o que simbolizou pra ela naquele momento foi uma coisa que ela gostava, mas que pode prejudicar a saúde. Exato. Em nenhum lugar tá escrito isso, né? O que tem um pouco na tradição judaico-cristã é o jejum de pão e água, porque são dois elementos muito simbólicos. Né? Fundamentais, assim, pra sobrevivência antigamente. A Igreja Católica hoje, por exemplo, propõe não comer carne na Sexta-feira Santa. Então as pessoas acabam comendo mais peixe, né? Mas eu sempre digo que tem que entender o contexto. Do ponto de vista sociológico, isso é fundamental. O contexto cultural, né? Por que na tradição judaico-cristã não se comia carne? E daí se mantém isso hoje? Bem, tem uma questão aí de que... E daí isso é difícil, né, na vida cotidiana, porque todas essas práticas, elas têm um sentido. Então, na verdade, o que é o jejum da Semana Santa? O jejum da Semana Santa, na perspectiva da penitência e da caridade, vamos comer alimentos mais simples e vamos partilhar com as pessoas, né, o que nós temos. Então, na época de Jesus Cristo, o alimento simples era o peixe. Jesus tinha o que para comer quando estava com as pessoas? Peixe. O peixe era farto na região onde ele habitava. Né? Mas aqui em Goiás, o que é mais farto? O peixe ou a carne? Ou a carne de porco, a carne de galinha, né? De frango. Então a gente tem que, enfim, teria que, né? A gente teria que ter essa consciência de se adaptar, né? Então, por exemplo, numa Sexta-feira Santa, qual seria o alimento mais, enfim, simples? O peixe, né, que está custando R$150 o quilo, dependendo do tipo, né? Apesar que a gente encontra umas compotas mais baratas, né? Mas você nunca vai encontrar um preço de peixe mais barato que o quilo da carne. Eu compro um quilo de patinha a R$27, R$30 e dificilmente eu vou comprar uma tilápia a esse preço. Né? Um quilo do filé de tilápia está R$35, R$40. Então, a gente teria que ter essa maturidade para adaptar esse processo. Mas, na verdade, a instituição ela vai para o mais simples. O mais simples enfim, era peixe, continua peixe. Mas a comida simples, ela pode variar de região para região. Aqui na nossa região, a carne de porco é muito barata. Né? Os frangos. Né? Então, é importante a gente fazer memória desses processos, né? Porque se você aprende que na Sexta-feira Santa não pode comer carne vermelha e não entende o sentido do porquê que não pode comer a carne vermelha, né? A gente acaba reverberando de formas muito diferentes. Então, às vezes você tem que gastar um dinheiro que não tem para comprar lá o peixe, né? Para manter uma tradição. E que sobe os valores nessa época, absurdamente, né? Supermercados. É a lei da oferta e procura, né? Aí a pessoa que tem maior dificuldade econômica, então ela vai sacrificar a parte econômica para cumprir a parte religiosa. De uma tradição que não, na verdade, mantém a lógica essencial. Né? Que é da partilha da caridade. Então eu gasto o dinheiro que não tenho com um peixe caro para manter uma tradição, mas eu não estou mantendo a tradição na essência. Eu sei que é complexo, né? Eu fico imaginando como que a liderança religiosa vai dialogar isso. Mas seria importante para manter a essência, né, dessa perspectiva caritativa que é tão importante para as práticas religiosas, principalmente da tradição judaico-cristã.
Essa parte de quando você fala de caridade, assim, seria frente à religião, seria a caridade de, por exemplo, eu tenho alimento em casa e eu vou dar pro menos favorecido, seria mais ou menos isso. É partilhar o que tem com a comunidade, né? Para além do próprio excedente, assim, é a vida comunitária. É seguir o que os primeiros cristãos faziam. Tá. Que, segundo a Rosa Luxemburgo, que não era cristã, né, enfim, era uma militante, né, de esquerda, ela falava: os primeiros cristãos eram comunistas de consumo. Achei interessante esse conceito dela, de um comunismo de consumo, né? Porque o Karl Marx, né, no século XIX, vai propor um comunismo de produção. Então a gente vai produzir comunitariamente para consumir. Mas daí a Rosa fala isso: os cristãos, eles tinham um comunismo de consumo, né? Não de produção, como é diferente do que o Marx está propondo, por exemplo. Mas tem uma relação, né? Porque hoje, por exemplo, a nossa forma de produzir, ela envolve concentração e acúmulo, né? Por isso que eu digo que é frontalmente ao espírito do cristão, que é de partilhar. Então, se a gente vai partilhar, a gente vai produzir junto. Mas percebam que, do ponto de vista societário, isso é complexo. Como que a gente organiza uma sociedade assim? Né? Não concentrando, não acumulando, não competindo. Nós aprendemos a viver assim, nós fomos Cada criados vez assim. mais competitivo, Não é? né? Competir, concentrar, E a partilha acumular. é só realmente o que sobra, mas esse limiar que tá sobrando... Hoje na nutrição se fala muito da agricultura familiar. Mas o quanto que, como você mesmo disse, a sociedade está pronta para isso, né? Eu vou produzir, por exemplo, eu vou produzir o tomate, Flávio produz o milho, meu vizinho produz o feijão e o arroz. Então, e o outro vizinho o ovo. Então a gente tem uma refeição completa, tem tudo, né? Mas na sociedade é muito difícil isso, né? Sim. O meu amigo Gerson Neto, que é presidente da ARCA, uma associação aqui de Goiânia, ele falava o seguinte: a gente tinha, até um passado recente, muitas coisas que não tinham ainda valor de mercado. Então ele falava banha de porco. Então a gente fazia comida em casa, você tem que comprar o óleo de soja no mercado. Por quê? Porque quando matava um porco na quarteirão, a banha de porco tinha que ser distribuída, senão, enfim, né, tinha que distribuir para todo mundo, porque sobrava a banha de porco. Então todo mundo tinha banha de porco. Era algo que não era mercantilizado, não tinha um valor de compra, né? A gente foi perdendo, são poucas coisas hoje que não têm um valor de compra. Então muitas vezes até o nosso excedente não é partilhado, porque a gente concentra para comprar mais, para acumular. Essa é a cultura. Quando eu digo que o cristianismo, boa parte dele foi colonizado por esse espírito capitalista, eu digo que as igrejas hoje, boa parte delas, não ensinam a gente a pensar uma lógica diferente, que é essa lógica comunitária. Então, a caritativa, voltando à sua questão, passa por isso. A caridade envolve, ao invés da competição, né, a partilha. Ao invés da concorrência, né, o estar em comum. Né, a solidariedade, a vida comunitária. Nós estamos aprendendo cada vez menos a viver com vida comunitária, a partilhar o que tem. Até mesmo na universidade, né, a gente que está num ambiente universitário. Produção de conhecimento é coletivo. Mas a concorrência é enorme, né? Muitas vezes a gente não divide o que aprendeu, o que conheceu, com medo de alguém pegar, de ter, e outra, e às vezes fica restrito a grupos, né? Você entra dentro da universidade, tem pequenos grupos. Mas, Flávio, até voltando, que é uma coisa que na nutrição se falava muito, né? Justamente com a industrialização, mas era assim, antigamente a gente tinha que caçar para conseguir se alimentar. Frente hoje à sociologia da religião, como que se entende isso? Porque hoje eu não preciso caçar, eu posso discar, eu posso apertar o botão, o alimento está em casa. Então eu tinha o jejum, e aí ao mesmo tempo eu tinha que fazer o exercício para conseguir o alimento. Como que é? E hoje não tem isso, né? Como que é a sociologia da religião, você pensa sobre isso, assim, porque ficou mais... Eu não preciso fazer isso. A gente se especializou as profissões, as práticas, os trabalhos, né? A gente sabe fazer uma coisinha na vida. Exato. Né?
né? Então, até mesmo na universidade, né? Eu entendo de sociologia, mas não em sociologia toda. Eu conheço pouco sobre sociologia do gênero, por exemplo, né? Sobre sociologia do trabalho. Eu entendo sociologia da cultura, que é o meu campo. Então a gente foi se especializando. Então você tem quem vai limpar a casa, você tem quem vai produzir o móvel. Então, assim, antigamente não. Antigamente isso era mais, né? A gente sabia fazer quase tudo, né? Então, essa sociedade, ela nos especializou, nos super especializou. A gente sabe fazer aquilo, né, que nós aprendemos. Tanto é que as próprias graduações nas universidades passam por isso. Isso. E dentro de cada graduação, a especialização. Então, o arquiteto que sabe fazer determinados, né, coisas específicas assim, na Você área trabalhar de... com indústria, mas não sei montar um estúdio. Exatamente. Então, a gente vai se especializando. Isso eu vejo como um problema. Porque a gente vai cada vez mais dependendo das grandes corporações. Então, hoje, para comer, eu tenho que comprar. O meu tempo não me permite plantar nada do que eu vou consumir. Eu vivo num apartamento, nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, não tenho quintal. No entanto, você ainda tem uma parcela significativa da população que está à margem, que poderia recorrer a essa alternativa. Se você fizer um passeio pelas periferias de Goiânia, ali, inclusive, por exemplo, naquele entrecruzamento com Aparecida, né, você vai ver que as pessoas ainda moram em casas e têm seus quintais, ainda plantam boa parte do que vão comer, uma parte significativa, ainda tem galinha no quintal, porco, né, galinha, porco, muitos têm o cavalo, né, que ajuda a fazer o transporte das coisas. Então você tem uma população ainda Urbana sobrevivendo. que ainda mantém Tradição. algum subsídio básico, né? Exatamente. Então, a gente teria que potencializar isso, né, na prática, porque isso passa pela ideia da economia solidária. Inclusive, tentando ligar esse debate com o tema da religião, né, o Papa Francisco, que é a principal liderança da Igreja Católica no mundo, ele está propondo a economia de Francisco. Que na verdade a gente confunde a economia de Francisco porque é o Francisco Papa, não. É o Santo de Assis, São Francisco de Assis. Então o que ele está propondo? Ele está propondo reorganizar o mundo a partir de um outro modelo econômico. Eu acho ousado isso. O reorganizar o mundo a partir de outro modelo econômico tem tido várias Críticas. críticas, mas também várias formas de interpretação. Então vou pegar o caso italiano e o caso brasileiro. Os italianos chegaram à conclusão que o Papa está dizendo que a gente precisa de um capitalismo humanista, humanizado. O que seria esse capitalismo humanizado? Seria o que o Luigi Bruni, que é o assessor lá do Papa para a economia, tem chamado de capitalismo comunitário. O que é o capitalismo comunitário? É o da partilha do excedente. Aqui no Brasil, como que reverberou isso? Reverberou a partir de um outro termo que chama socialismo... Como que eles usam? Socialismo solidário. O socialismo solidário é um pouco, assim, muito focado na ideia da economia solidária. Que é o quê? É da gente tentar o máximo possível, a partir de experiências já existentes, de estabelecer nas nossas relações o mínimo de lógica mercantilizada. Então, enfim, eu vou tentar produzir o que eu posso para consumir, eu vou fazer trocas. Então, assim, criar uma outra rede à margem do sistema, né, que envolva práticas cada vez menos mercantilizadas. Então, nessa perspectiva, voltando lá à periferia de Goiânia, a gente teria que pensar projetos, políticas públicas ou projetos sociais que possibilitassem o fortalecimento dessas redes, dessas pessoas que estão, né, o cara que está criando o porco, que está criando galinha, que está plantando alface, como que a gente cria Sustentabilidade, né? exatamente, uma relação de vida comunitária mesmo. E porque aí a gente abre uma discussão muito grande, né? Porque daí tem aquela pessoa que, mas você está utilizando um animal, que é o cavalo, para transporte. Isso não é legal, porque ele sofre. Também tem isso, né?
Sim, daí você vai encontrar Uma as infinidade. controvérsias. Infinidade de... A controvérsia, aliás, é uma categoria na sociologia. Eu não sabia disso. Porque, de fato, Não sabia. com a complexificação da comunicação, a gente vai ter controvérsia em tudo, né? Meu pai, por exemplo, que mora no interior lá em Jundiaí, né, numa chácara, que produz uma boa parte do que consome, produz os alfaces, tem as frutas em casa, né? Antigamente criava galinha, mas parou de criar galinha porque fez opção pelo cultivo, né? E se tem galinha, você tem ovo, mas você não tem um alface no quintal, não tem nada, né? Daí ele parou, mas assim, ele reclama do vizinho que tem um cavalo que usa como transporte. Uhum. Então a controvérsia ela vai existir, né? O importante é pensar alternativas que vá à margem desse sistema, pensando outras culturas menos mercantilizadas e que possibilitem, né, o que seria fundamental aqui, voltando ao tema do jejum enquanto caridade, né, enquanto penitência, de diminuição da fome no mundo. Como que a gente cria práticas que possibilitem a diminuição da fome. Por quê? Porque na lógica capitalista, você não monta enfim, o friboi não existe para matar a fome de carne das pessoas. Exato. Existe para lucrar. Para mercado. Então só vai comprar a carne quem tem dinheiro. Como que a gente faz então com quem não tem? Essa questão não é uma questão para o capitalismo, mas teria que ser uma questão para os religiosos. Cristão, para o judeu, enfim, para qualquer religião, do meu ponto de vista, né? Principalmente para a tradição judaico-cristã, que trabalha com a lógica comunitária. Então, como que as pessoas de tradição religiosa poderiam pensar a diminuição da fome numa prática mais comunitária? Acho que esse é um desafio. E é um desafio que não vai ser, enfim, respondido pelo capitalismo, porque não faz parte da lógica do capitalismo. Então, como que a gente, a franja da sociedade, constrói isso? A gente não pode esquecer que a sociedade burguesa que hoje, né, predomina no capitalismo, ela começou na margem do feudalismo, né, começou nos burgos. Uma prática que naquele momento era completamente diferente do que era o feudalismo, muitas vezes hostilizada, né, mas que começou ali uma lógica que hoje predomina. Então eu acho que, enfim, é possível pensar uma outra alternativa. Talvez não daqui, né, que transforme radicalmente a realidade daqui 100, 200 anos, mas que pode, né, no futuro... eu acho que a sobrevivência da humanidade passa por isso. Se a gente pensar hoje a dimensão que essa lógica do acúmulo, da concentração nos trouxe, né, do ponto de vista propriamente ecológico. Né? Da saúde. Exatamente. Essa semana nós enfrentamos uma onda de calor que com certeza é um alerta, né, para tudo que a gente está vivendo, de que uma hora vai ficar insustentável, né? Cada um no seu, não suportando uma atividade ao ar livre e a poluição aumentando, e isso implica em tudo na saúde, né? Desde o consumo dos alimentos, desde as doenças. A gente sabe que o câncer de pulmão, por exemplo, já tem estudo mostrando que uma das causas é a poluição. E aí, como você vai viver numa redoma? Você vai filtrar o ar? Não existe, né? Então, assim, se não tiver um pensamento voltado para isso, o capitalismo, na sua essência, visando somente o lucro, vai ficar insustentável, né? Sobrevivência. E é um desafio, porque, por exemplo, aqui no Centro-Oeste, o agronegócio é forte. Mas o agronegócio que produz alimento para a gente consumir aqui no Centro-Oeste ou no Brasil é pequeno, né? E é o que mais produz dióxido de carbono, não sei o que. Produz muita soja, muito sorgo, sim, milho, sim. Mas que são os commodities que ajudam a equilibrar a balança. Né, comercial do Brasil. No entanto, o prejuízo que isso nos traz. E essa prática é uma prática que vem desde o período colonial. Né? A gente nunca teve algo para além da monocultura. Então o agronegócio continua sendo um elemento da economia do Brasil muito forte. Então como que você dialoga com esse setor, que é um setor poderoso no Congresso, no governo, no sentido de que, olha, vocês estão ajudando a equilibrar, né, a balança comercial do Brasil, no entanto a devastação no Cerrado é enorme. Né, a devastação em São Paulo, né, com a cana também, no Brasil inteiro, né, não vai ser deles que vai partir, porque eles estão tendo lucratividade, estão tendo rentabilidade.
as consequências da crise ecológica chegou neles também, mas não chegou tanto quanto chegou em nós, né, nas pessoas mais pobres. Então, a gente tem que construir essas lógicas meio que à margem disso, né? Sem depender muito de quem está ganhando. Eu acho que fica essas tentativas, né, hoje em dia lá, o ESG, tentativa de criar carne em laboratório. Estou puxando para o meu lado, que é a nutrição, né? E também de desmatar menos. Tem muitos trabalhos, trabalhos. Tem um colega meu na Inglaterra, que é o Benjamin. Ele estuda sobre alga. Então, o quanto que a alga pode substituir a proteína fonte animal. E ele estuda isso frente ao quê? Massa muscular, desempenho, paciente, simulando o paciente hospitalizado, que ele mobiliza as duas pernas, tomar em bebida o formato de um hambúrguer de alga, mobiliza uma perna e viu que a perna que foi estimulada, mas que a pessoa comeu a alga, ela realmente respondeu ao estímulo de exercício físico, mesmo comparado com proteína fonte animal, tomando leite ou comendo um bife, por exemplo. Então ele já tem isso. Só que a questão é o quanto que isso também, né? Então vão comer tudo que é criado no laboratório, ou não, tem que ser tudo criado que realmente com a fotossíntese, né? Que o sol, a luz, enfim, o que é melhor? Então acho que esse debate nosso sempre não vai acabar nunca, né? Não vai acabar nunca. E aí, frente a tudo isso que a gente conversou, tem o lado do quê? Pacientes que chegam para a Cecília, doutora, eu vi, até que a gente estava comentando antes, né, aqui, do açúcar. Eu vou evitar o açúcar como uma forma, não só o jejum, que nem existia açúcar antigamente, vou evitar um tipo de alimento, e porque o açúcar, ou se eu comer, vai fazer crescer o tumor. Hoje tem muito disso. Sim. Né? Uma outra alternativa, eu visitei uma recentemente, que são as vilas agroecológicas. Então quem tem feito isso, por exemplo, no Brasil, não só, mas quem tem feito é o MST, Movimento Sem Terra. Eu visitei uma vila agroecológica lá no interior de São Paulo há um mês. Senta mais retinho, por favor, porque você tá ficando meio de costas pra câmera. Tá. Aí a gente já vai finalizar já, mais 2-3 minutos. Não, só pra corrigir mesmo. Tá, beleza. Tá, pode voltar. Então, essas vilas agroecológicas, não sei onde parou, mas assim, as vilas agroecológicas, eu achei interessantíssimo. Eu nunca tinha percebido, né, a dimensão das vilas agroecológicas. Evidentemente que envolve uma luta. Então, o MST, essa vila que eu visitei há um mês, ela se estabeleceu ali em Valinhos, entre Valinhos e Itatiba. Eu nasci em Jundiaí, né? Daí eu fui conhecer umas irmãs freiras que estão acompanhando, me convidaram, eu falei, vamos lá conhecer. Daí me mostraram a foto daquela região, era uma região de pasto, que eles chamam de pasto morto, eu não entendo muito. Mas era, enfim, uma grama que não, enfim, meio amarelada, enfim. E depois eu fui conhecer 5 anos, né? Foi uma ocupação do MST, ocupou aquele espaço. Não é uma área muito grande, não. São poucos alqueires, acho que menos de 5 mil alqueires, né? E daí eu vi as fotos, depois fui conhecer a vila. Eu fiquei impressionado, porque é uma outra lógica de urbanidade. A casa em volta de verde, coisas verdes. Árvores frutíferas, tem a parte da horta, tem a área de cultivo de animais, porco e galinha, principalmente, que é mais, acho que é mais prático, né? E o que me chamou a atenção é que era uma vila com muita presença de mulheres e crianças. E as crianças, muitas até nasceram lá, crianças assim com 3, 4 anos, né? E o que eu fui percebendo, né? Passei um dia inteiro lá. Fui percebendo que aquelas crianças, enfim, as roupas eram roupas precárias, mas ninguém estava passando frio, né? Mas elas estavam sendo alimentadas de forma mais natural. Eles não têm condições de comprar produtos industrializados. Então aquela criança, ela vai comer um queijo, é um queijo feito lá né? Na própria comunidade. Na própria comunidade. Eles não comem presunto. Por que não come presunto? Porque a gente levou presunto pro café da manhã. As crianças não sabiam o que era aquilo. Não gostaram do cheiro. Imagina, eu como presunto desde sempre, né? Pra gente é normal, mas presunto faz mal, de certa forma, né?
Uhum. Então eu fiquei impressionado, porque são crianças que são alimentadas mais naturalmente ali. E eu fiquei mais impressionado ainda, impactado pelo ambiente, porque eu não conseguia ver aquilo como um bairro. Isso aqui é um bairro? Um bairro de uma cidade? Porque o que é um bairro? Um bairro para mim é casa uma do lado da outra, pouquíssimas árvores, asfalto, ponto de ônibus. E ali não tem nada disso, não tem separação. Enfim, as casas estão no meio do mato, assim. Quando eu falo mato entre aspas, é meio que até preconceituoso da minha parte. Mas elas estão em volta a coisas que vão ser consumidas por elas mesmas. Árvores frutíferas, pé de alguma coisa, né? A horta que tem lá, os legumes, enfim, as verduras. Então eu achei interessante essa experiência. E daí me fez lembrar que na minha infância, eu nasci num bairro pobre em Jundiaí, os vizinhos se juntavam para plantar milho na época do milho, nos lotes baldios. Então, no meu bairro, os lotes nunca estavam cheios de matos, porque a vizinhança se juntava para plantar as coisas. Eu lembro do milho, minha mãe falou que plantava outras coisas, não lembro disso. Mas o milho, a gente comia muita pamonha lá no interior, né? Mas a pamonha doce, aqui tem a pamonha de sal também. Então, era uma festa, porque pamonha e curau Sempre tinha. sempre tinha, porque a gente plantava muito milho nos terrenos Boa. baldios. Essa estratégia é boa, né? O pai dela também tem isso lá no interior de São Paulo, um terreno que planta tudo. Não é? Até minha filha conhece como fazenda. A fazenda do meu... Mas é um lote 10 por 15, super pequeno. Então, no Mas tamanho é dele dá legal. pra fazer um monte de coisa, né? O meu tio, por exemplo, ele tem um acordo. Eu levei baru pra lá. Tem um pé de baru. Que Ele ótimo. plantou a árvore, tá gigante. Que legal. Eu levei também umas árvores aqui do Cerrado pro meu pai lá em Jundiaí, estão dando conta lá de crescer. Mas daí tem um outro tio em Araçatuba, no interior de São Paulo, que também, né, tem um acordo de décadas com o vizinho, que tem lá um terreno, nunca quis construir, e ele planta tudo também. E eu conheço desde pequeno aquele terreno também, parece uma fazenda. Enfim, a gente teria que pensar alternativas à margem da sociedade, né, que faça do sim. jejum, da caridade, da penitência algo Qual o comunitário. meio disso, né? As cenas para os próximos capítulos. Eu acho que as igrejas teriam que fazer isso. Partir delas primeiro, né? Mas elas estão fazendo o contrário. Elas estão estimulando as pessoas a concorrerem, a competirem. Quando elas praticam o jejum numa lógica de sacrifício. Individual, né? Tá bom, tem alguma coisa que você gostaria de falar? Acho que Acho tá tudo bem, né? Também gostaria? Obrigada. Adorei. Eu vim aqui, enfim. Aliás, eu queria dizer o seguinte, não sei se ainda dá tempo, mas a minha esposa também quer vir aqui, a Carol. Ela é jornalista. Olha aí que beleza. E ela Vamos. queria falar um pouquinho da experiência dela do emagrecimento. Ela teve uma experiência depois da pandemia de emagrecimento, Olha aí que Vai ser um bacana. prazer. Tá com convidada exercício e comida. Ela trabalhou exercício e comida, nada assim, né, desses jejuns Mirabolantes. malucos. Mas ela, em 3 anos, 2, 3 anos, ela conseguiu emagrecer 40 quilos. Não, vocês Uau. voltam juntos, então. Daí ela Né? tá se convidando para vir aqui, se vocês quiserem. Combinado. Legal. Então tá, obrigado, professor Flávio, obrigado, Maria Cecília. Como que faz para te achar nas redes sociais ou que contato você quer deixar? O meu Instagram é Flávio Sofiati. Flávio Sofiati, Maria Cecília Cecília.onco. e eu, nutricionista _ Gustavo. Obrigado, até já. Obrigada. Que ótimo, gente. Obrigado por me convidar. Muito bom.